Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um videocast da série Conversa com o Especialista da Neon SP. Hoje, o assunto vai ser sobre ronco e apneia obstrutiva do sono em adultos. A apneia obstrutiva do sono é um distúrbio muito comum que afeta muitos adultos em todo o mundo. É caracterizado por episódios recorrentes de obstrução das vias aéreas superiores durante o sono, resultando em interrupções frequentes de sono e diminuição da oxigenação. A doença ela pode causar uma variedade de sintomas e também tem um risco aumentado de desenvolver condições médicas graves. Para conversar conosco hoje sobre o assunto, estamos aqui com o Dr. Pedro Pilege Vinha. Dr. Pedro é cirurgião dentista pela Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, doutor e pós-doutor em apneia do sono pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, também Universidade de São Paulo, ministra o curso de apneia e ronco há mais de 25 anos aqui na Neon e tem dezenas de artigos publicados na área. Seja muito bem-vindo, Dr. Pedro. Obrigada pelo convite. Por estar aqui conosco hoje para conversar sobre esse assunto tão importante. E vamos começar com a primeira pergunta aqui, que seria: quais as causas da apneia do sono? Bom, para a gente entender a causa, a gente primeiro tem que entender o que é a apneia do sono. Então, o primeiro conceito que a gente tem que entender é que ronco e apneia do sono são exatamente a mesma doença. Então, eu até brinco com os meus alunos que o sonho de todo ronco é ser uma apneia do sono quando crescer. E a evolução do ronco é uma apneia do sono. Então, quando o ronco ele existe, ele é só um ronco primário. E depois que ele desenvolve a apneia do sono, o ronco passa a ser um sintoma. Mas, a princípio, o ronco e a apneia têm a mesma fisiologia. A principal causa, de diversas causas que a gente tem, a principal causa, com certeza, é a queda da língua na garganta. Por isso que a gente ronca mais quando está de barriga para cima, a gente ronca mais quando a gente ganha muito peso, quando a gente bebe, está muito cansado ou usa medicamentos que induzem ao sono ou relaxantes musculares, a gente também ronca mais e, consequentemente, também tem mais apneia do sono. Tá? Por quê? A flacidez da língua, ela acaba saindo da boca e caindo na garganta e fechando a passagem do ar. Essa é a principal causa. Existem, claro, que diversas outras causas, né? Como disse, a obesidade, alguns tipos de obstruções em nível um pouco mais alto, como o palato mole, também, né? A campainha pode causar esse tipo de obstrução, mas é bem mais raro. A gente pode dizer que a esmagadora maioria das apneias do sono são causadas pela queda da língua na garganta. E essas causas que você citou aí, algumas delas, elas podem ajudar no diagnóstico? Podem. Por exemplo, uma pessoa obesa tem muito mais probabilidade de ter apneia do sono e ronco, né? Outras causas, como a gente está falando de queda na língua, por exemplo, uma pessoa que tem um queixo para trás, um pouco desenvolvido, ele também tem um risco maior de apneia do sono e ronco, né? Então, quando a gente fala ronco, tem que entender que pode ser ronco e apneia, a mesma doença. Então, assim, o próprio hábitos de vida, como o álcool, como o cigarro, também colaboram para isso e são indícios que facilitam o diagnóstico para a gente de uma pessoa que tem apneia do sono. E esse diagnóstico, ele é feito por algum exame específico? Tem alguma condição específica para fazer esse diagnóstico? O exame primário para ronco e apneia do sono, sem sombra de dúvida, é a polissonografia. Tá? Que é um exame que antigamente a pessoa dormia no hospital, né? Que é o que a gente chama de polissonografia tipo 1, que é a mais precisa, porque além da gente pegar todos os parâmetros da apneia do sono, a gente pega parâmetros de comportamento cerebral também. Mas hoje você já tem essas mesmas polissonografias sendo realizadas em casa, e hoje já existe alguns tipos de polissonografia que a gente chama de um canal só, onde o indivíduo leva para casa um oxímetro de monitorização, que é muito parecido com o oxímetro da farmácia, da coisa, só que a diferença é que ele é conectado ao celular e ele vai rastrear a noite inteira do paciente. Então esse hoje é um dos grandes
diferenciais? Tripés de diagnóstico que evoluiu nos últimos, sei lá, 5, 10 anos aí. Essas polissonografias caseiras simples de um canal só. Realmente é um avanço, né, em termos de diagnóstico. E para nós que trabalham com odontologia do sono, foi um grande diferencial nos protocolos de atendimento. Interessante. E qual profissional que pode diagnosticar e tratar o ronco e a apneia? O ronco e a apneia, ele, por ser multifatorial, né, ele tem vários diagnósticos, vários profissionais que podem tratar, né? Então hoje a gente tem a fono, que trabalha com exercício miofuncional, você tem a fisioterapeuta que trabalha com CPAP, você tem os médicos que trabalham com cirurgia e fazem as prescrições de CPAP, você tem o dentista, que hoje trabalha com os aparelhos intraorais, e as cirurgias de avanço maxilomandibulares ou cirurgias de maior porte para tratar a apneia do sono. Então, assim, tem vários profissionais que podem tratar, mas o diagnóstico, tecnicamente, ele tá na mão de todos esses profissionais, mas em especial na mão do médico e do dentista. Em especial. Mas, assim, não seria incorreto uma fono fazer um diagnóstico, porque ela tem total capacidade para isso também. Entendi. E os tratamentos, dentre todos esses sintomas e dentre essas possibilidades de diagnóstico, o tratamento, o que envolve o tratamento da apneia? O principal tratamento da apneia é o CPAP, é o padrão ouro. Só que assim, e é uma ironia que o padrão ouro de tratamento tem 80% de desistência em 5 anos. Então assim, ele tem um índice de aceitação muito baixo, mas é o mais eficiente. Então aparentemente o ouro está na eficiência e não na aderência do paciente. Hoje, a principal forma de tratamento que a gente tem são os aparelhos de avanço mandibular. São um aparelho que é feito sob medida, tem os pré-fabricados que são muito menos eficientes, né? Mas são aparelhos feitos sobre medidas que projetam o queixo da pessoa e com isso traz a língua para frente. Então, assim, para ronco, a gente trabalha hoje com 96%, 97% de eficiência. Para apneias leves e moderadas, a gente trabalha com índices na casa de 85% a 95% de eficiência. Já nas apneias severas, a gente tem 50% de eficiência, 60%. Mas a apneia é um negócio tão complexo que hoje o tratamento não é mais zerar a apneia, é sim controlá-la. Mais ou menos como diabetes, assim. A ideia é você não trata diabetes, a gente controla. Hoje a apneia está nesse nível, né? Mudou muito nos últimos anos esse raciocínio, né, da apneia. Tanto é que estava recentemente no Congresso Mundial do Sono, já se fala de cirurgias de sucesso, são cirurgias que abaixam a gravidade, não mais que zeram a apneia, né? São conceitos diferentes que estão evoluindo com a própria natureza da doença. Vai funcionar mais ou menos como uma doença crônica, que você vai ter que lidar com ela pro resto da vida e tem um controle para melhorar a sua qualidade de vida. E tem controle para melhorar a qualidade de vida e os riscos, né? O nosso grande objetivo na apneia do sono tem a qualidade de vida, que é importante, mas o paciente estar vivo é mais importante. Sim. Então, isso é um grande diferencial. Assim, a gente primeiro tem que controlar o risco. O risco estando sob controle, a gente também cuida da qualidade de vida como um objetivo, vamos dizer, secundário, não primário, né? E por falar em risco, quais os riscos para o tratamento com o aparelho intraoral? Bom, primeiro vamos falar de risco da doença. Quando a gente fala de risco, vamos primeiro falar dos riscos do ronco e da apneia do sono. O ronco é uma questão puramente social. Então, é o companheiro, companheira, o companheiro de viagem, esse que não envolve risco de saúde. Já a apneia do sono tem 2 braços. Um é qualidade de vida, que é sonolência diurna, cansaço, dificuldade de aprendizado, dificuldade de concentração. Isso tudo está vinculado a uma estrutura de sono ruim. O indivíduo acorda muitas vezes, desperta muitas vezes, tem um sono quebrado, supressão de algumas fases do sono. Então a gente está falando de qualidade de vida. E o outro braço da apneia do sono é o risco de morte, risco de óbito, que é tudo que envolve a queda na saturação de oxigênio. Então a gente está falando de AVC, infarto, hipertensão, hipotireoidismo. Hoje até o câncer já está vinculado à apneia do sono por causa das hipóxias intermitentes, né? Que
queda na saturação de oxigênio de uma maneira recorrente. E assim, esses são os grandes problemas de riscos. Agora, quanto aos riscos dos tratamentos, depende muito do tratamento. Quando a gente pensa em cirurgias ortognáticas de avanço maxilomandibular, você tem todos os riscos inerentes a uma cirurgia. Tá? Quando você pensa, por exemplo, em aparelhos intraorais, talvez o nosso maior risco é movimentação dentária e algum tipo de desconforto na articulação. Mas a gente trabalha com esse risco inferior de 2 a 4%, né, que é o nosso risco. No mais, o tratamento com aparelho intraoral é um tratamento extremamente seguro. Extremamente seguro. Porque ele é menos invasivo, acredito, do que uma cirurgia e tudo mais, e ele tem a sua resposta, a sua resolutividade. E a maior parte das coisas é reversíveis, né? Se está com dor, você tira o aparelho e resolve o problema. Muito interessante. Então, eu posso dizer que eles são eficientes. Tem trabalhos que demonstram que se a gente comparar a eficácia do CPAP e do aparelho intraoral, eles são iguais. O aparelho intraoral é menos eficiente que o CPAP, mas ele tem mais aderência. Então, o CPAP, o indivíduo usa 3, 4 horas por noite, enquanto que o aparelho intraoral usa 6, 7. E usa todos os anos, o CPAP não. Então, hoje a gente já tem isso muito bem estabelecido, muita pesquisa. E isso já ficou muito claro, a questão de eficiência, né? Mas existe uma questão tipo, legal do ponto de vista médico. Se você prescreve o CPAP e o paciente não usa, é problema do paciente. Então, a parte dele foi feita. E ele resolveu o problema. Minha parte foi feita, eu te prescrevi. Mas hoje, pelo que eu vi no último congresso, o aparelho intraoral já é considerado um tratamento padrão. Não é mais um... Eu acompanho o Congresso Mundial do Sono desde a Espanha, em Valência, isso deve ser mais ou menos 2012 ou 2014. E antes o aparelho intraoral já era menos falado, hoje o aparelho intraoral já é uma constância em todas as aulas hoje. É um tratamento muito utilizado. Muito utilizado, já. E todos esses pontos que a gente conversou aqui hoje, na nossa série aqui do Conversa com Especialista, vai ter num curso? Você tem um curso específico onde nós poderíamos saber sobre tudo Tem um curso introdutório, onde são cursos de 3 dias só teórico, onde eu habilito o profissional. Ele é feito para a área da saúde, mas o último dia é mais específico para odontologia. Mas eu preparo o profissional para ele sair apto a exercer. Mas é um curso introdutório, 3 dias. Tá? Para o próximo ano, a gente está montando um curso provavelmente vai ser de 6 a 10 meses, que é com clínica, que é um pedido recorrente que eu tenho a respeito dos alunos que fazem o primeiro curso básico, mas eles querem se aprofundar no assunto. Sim. Muito interessante. Queria te agradecer a presença. Obrigado. Convidar todos para participar e vir procurar a gente com a questão do curso aqui na Neon. E muito obrigada pela presença.